Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Contra a Corrente. E o assunto de hoje é um pouquinho menos teológico, digamos que tá mais pra Game of Thrones. Então galera, a gente fez uma seleção, um top 5 das 5 mortes mais sinistras na Bíblia. E eu aposto que você vai jurar que essas mortes não estão lá. Em quinto lugar, temos a filha de Jefté. A Bíblia não diz o nome dela, mas a filha de Jefté foi oferecida em holocausto pelo próprio pai. Galera, Jefté, tá escrito a história dele lá no livro de Juízes. Ele era um dos juízes, um dos libertadores do povo de Israel. E ele nessa guerra, nesse conflito com um povo chamado Amonitas, ele faz essa promessa oferecendo em holocausto a própria filha dele. Ele pega e promete assim: Deus, se eu vencer essa guerra, se o Senhor me entregar os Amonitas na minha mão, eu vou oferecer em sacrifício a primeira pessoa que sair da porta da minha casa. Agora olha que promessa sem noção. Quem que iria sair da própria casa do cara? Pô, a mulher do cara, ou a filha dele, ou pelo menos o cachorro do cara, que o cara ia gostar também, mas pelo menos não se comparava com a Não ia doer tanto, né? E talvez Jefté ofereceu a sua filha em holocausto para Deus, talvez por influência ali de outras religiões pagãs ao redor ali do povo de Israel. Tinha alguns deuses que pediam sacrifício humano. E o que deu nisso? Jefté foi lá, ganhou a guerra, e quando ele volta pra casa, aparece a filha dele na porta da casa dele, saindo. A Bíblia descreve que ela tá dançando, cantando. toda feliz que tá vendo o pai de volta. Imagina a cara dele falando: pai, que droga, minha filha já era. E aí ele chega pra filha, conta a promessa, ela não tenta argumentar com o pai, ela só fala assim: pai, então me deixe chorar por 2 meses com as minhas amigas, porque eu vou ser uma mulher que não vou casar e que vou morrer. E aí ela passa 2 meses chorando com as amigas, volta e aí... E a Bíblia descreve que ela volta e Jefté cumpre o que ele prometeu. Ele de fato oferece a filha em holocausto. Em quarto lugar, temos a história de Eglon, rei de Moabe. Essa também é uma história que está descrita lá no livro de Juízes. Eude era o juiz, o libertador do povo de Israel, e ele vai lutar contra os Moabitas. E o rei dos Moabitas é esse cara chamado Eglon. E a Bíblia fala que esse cara era muito gordo, cara, muito grande esse cara. E o Eude vai até lá, até o rei, para oferecer um presente para ele. Só que o Eude, ele fez uma espada de 45 centímetros, a Bíblia descreve o tamanho da espada, uma espada de 2 gumes. Na coxa essa espada. E ele esconde na coxa direita. Então ele chega lá para falar com o rei, se reúne na sala do rei, tem toda a guarda do rei ali e tudo mais, e ele diz que tem uma mensagem de Deus para o rei. Ele entrega um presente pro rei, o rei se agrada do presente do Eude, e aí ele fala isso daí: eu tenho uma mensagem de Deus pra você, pegar essa. E aí a sala fica vazia, todo mundo sai, porque o rei ele queria ouvir a mensagem de Deus. E aí quando ele fala de novo, 2 vezes ele fala: eu tenho uma mensagem de Deus pra você, ele saca a espada da coxa direita, crava ela na barriga do rei gordinho, a espada entrou até o cabo e a gordura, a banha do cara cobriu o cabo. Deve ter essa cena em Game of Thrones, né? É isso aí, essa história tá no livro de Juízes, vai lá conferir. Em terceiro lugar, a morte de Herodes. Herodes estava perseguindo a galera, perseguindo os cristãos. Então descreve ele no capítulo 12 de Atos que ele mandou matar Tiago e Pedro estava preso também, ele conseguiu prender Pedro. E aí o capítulo todo vai falando de que Pedro fugiu da cadeia porque um anjo de Deus liberou Pedro. E Herodes ele fica de cara com isso e ele manda executar todos os guardas que estavam ali naquele momento vigiando Pedro e tudo mais. E aí um tempo depois ele vai dar um discurso. As pessoas começam a se agradar tanto do discurso, começam a ficar tão empolgadas com o discurso de Herodes, que começam a aclamar Herodes como Deus, começam a exaltar ele, louvar ele de tal forma. A galera começa a idolatrar ele, dizendo que é voz de Deus e não de homem. E aí Herodes se agrada disso. E aí tem um versículo lá que fala que Herodes não glorificou a Deus, que mostra que ele se agradou disso, que ele se agradou da idolatria. Vem um anjo do Senhor e o fere, e ele é comido por vermes. Alguns comentários falam que vermes saíram pela boca dele, ou que ele se engasgou, que ele morreu sufocado por vermes, ou que vermes comeram ele por dentro e ele acabou morrendo na mesma hora. Em segundo lugar, temos 42 crianças que foram mortas
por duas ursas. Aparentemente, o profeta Eliseu, ele amaldiçoou essas crianças. É o seguinte, Eliseu, ele tinha acabado ele era pupilo de Elias, que tinha sido levado, arrebatado aos céus, e ele estava começando o ministério profético dele ali. Então a primeira coisa que ele faz, ele chega em Jericó, e lá ele purifica um poço que o pessoal estava dizendo que estava impuro. Essa é a primeira ação de Elias como profeta. De Eliseu como profeta, exatamente. Já a segunda ação é algo não tão belo, porque ele vai lá no caminho de Jericó para Betel, ele encontra essas crianças que... Dando uma zoada na careca dele. dando uma trollada na calvície de Eliseu, e Eliseu amaldiçoa essas crianças, saem 2 ursos de uma caverna e despedaçam as 42 crianças. Viu, galera? Não tire sarro da minha careca aí, senão fica perigoso pro teu lado aí. Primeiro ele purifica um poço, depois ele já amaldiçoou 42 crianças, tá ligado? Alguns comentários falam que Betel era um centro de idolatria pagã e que essas crianças não estão tirando sarro só da careca do Eliseu, mas também de Elias e de todas essas profecias e todas essas pregações que tanto Elias e Eliseu estão fazendo contra as idolatrias que estão acontecendo em Betel. Na Bíblia não diz que Eliseu pediu que as crianças morressem, ele amaldiçoa, ponto. Acho que não é algo direto de Eliseu, né? Isso. Mas essa é a história que tá lá no livro de 2 Reis. Procura lá que você vai ver. Em primeiro lugar, essa você já leu na Bíblia. Claro, é a morte de Jesus Cristo. A gente não tem nenhuma morte na Bíblia tão longa e também com um significado também tão profundo e tão importante que impactou o mundo inteiro e continua impactando até hoje. Mais importante, mas também a morte mais pesada na Bíblia, que é a morte de Jesus. O sofrimento de Jesus já começa até mesmo antes da morte, né? Quando ele tá lá orando no Getsemane e tá escorrendo suor de sangue, né? Então Jesus ele já estava numa situação bem pesada, ele já estava sofrendo muito antes do julgamento, da crucificação, das chibatadas. Ele sabia que ele ia ser sacrificado, que ele ia ser crucificado. Antes da crucificação em si, tem toda a parte da humilhação que ele passa, do julgamento. A galera cuspindo, das chibatadas, os chicotes, eles tinham rebarba de couro, que aquilo era feito para justamente cortar a pele, e também nas pontas tinha umas bolas de chumbo, que tinha o intuito de machucar primeiro e até mesmo quebrar ossos. Então pense que as costas de Jesus ficaram toda dilacerada, e aí depois das chicotadas as pessoas estão humilhando Jesus, as pessoas estão presenciando tudo aquilo que está acontecendo, e aí os soldados ainda pedem para Jesus carregar sua cruz, mesmo com ferido, sangrando, sendo humilhado. E ainda tem a parte da crucificação, que Jesus é pregado, coloca uma coroa de espinhos neles, que machuca o rosto. Os cravos dizem que não foi direto na palma da mão, porque não teria como ele sustentar o peso dele com o cravo na palma. E aí os cravos foram colocados aqui no pulso, para que ele pudesse sustentar aí com a articulação. Também não foi uma morte instantânea, Jesus é chicoteado, Jesus é humilhado, Jesus é crucificado, e ele fica lá vivo ainda, tendo problema até de asfixia para conseguir respirar, porque o corpo vai pesando e está ali pregado nessa cruz. Então tem toda essa questão de não ser uma morte instantânea, de ser uma morte de longa duração, assim. Além de tudo isso, não só a descrição da morte, como também o significado, com certeza, tem a morte com o maior significado da história. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado. Curte, compartilha, mas curte mesmo, compartilha mesmo, dá uma força pros trabalhadores aqui. E se você tem alguma morte que você leu na Bíblia que você achou mais sinistra do que essas 5, coloca aí nos comentários. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado. Valeu, até a próxima.